Excelentíssimo senhor desembargador Luiz Cláudio Veiga Braga, satisfação saudar Vossa Excelência na condição não só de presidente dessa segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, como também, neste caso, relator do recurso de apelação presente. Saúdo também na pessoa de Vossa Excelência as desembargadoras, doutora Lília Mônica e doutora Carmeci Rosa Maria. Do mesmo modo, saúdo o representante da Procuradoria de Justiça do Estado de Goiás. Minhas saudações também aos estudantes, aos senhores e às senhoras advogadas aqui presentes. Senhor presidente, hoje, fundamentalmente, o que me traz a esta tribuna são duas questões. Uma, de natureza instrumental, naquilo que se refere à profundidade, à complexidade, à qualidade absoluta das nulidades que foram apontadas em sede de memoriais a Vossa Excelência. Estivemos no gabinete de Vossa Excelência para tratar sobre elas, mas para tratar da qualidade absoluta. Portanto, uma primeira questão que se refere a uma natureza instrumental. E uma outra questão, uma questão de fundo, que se divide em uma perspectiva de natureza penal de efeito primário, que aí nós vamos adentrar no contexto da gestão da prova e como que isso foi levado a uma condenação por si só, e em um outro contexto, numa perspectiva de natureza penal de efeito secundário, quando é absolutamente cristalina a falta de fundamentação, doutora Lília, da condenação de perdimento do cargo público, referente ao cargo que tem ainda o apelante. Eu peço vênia a Vossas Excelências, eu peço vênia ao senhor presidente, às eminentes desembargadores, para começar pela questão de fundo, da perspectiva de natureza penal primária, essencial também, entendo eu, para o desarte do apelo, como também para o enfrentamento da irresignação nele posta. Para que Vossas Excelências tenham a dimensão do prejuízo causado ao condenado ora apelante, não só a sua vida, como também ao destino que se tomou depois de 2008 até hoje, no que se refere à má gestão, ou melhor, à má qualidade da gestão da prova. Ora, o que é a gestão da prova, Excelências, se não a espinha dorsal do processo penal? E é aqui onde reside, entre vários inconformismos, o maior deles. Porque, à luz do que se tem nos autos, se fôssemos obter um índice, um cronograma da sentença, em primeiro lugar teríamos o relatório, que é uma cópia da exordial acusatória. Em segundo lugar, teríamos o enfrentamento às alegações defensivas em sede de memoriais, e até aí tudo certo. Até aí temos o que se trata do Código de Processo Penal. Entretanto, quando se entra na individualização das condutas, é que acontece o problema. Quando se entra para se especificar e para se detalhar as condutas dos corréus, dentre eles o apelante, resta uma ausência da individualização, e se não uma ausência, uma generalidade infundada, absolutamente infundada. Vejamos, para que fique cristalino, qual é a imputação que erroneamente a sentença condenatória referenda? 3 indivíduos, dois deles descaracterizados, entram em uma residência, encontram com... As outras 2 vítimas não estavam em casa, são vítimas porque são donas das réis furtivas. Encontram esses 2, eles praticam o roubo de 2 cofres, alguns relógios, joias e armas de fogo. Levam para dentro de um automóvel, que tem alguém dentro deste automóvel os aguardando, e empreendem fuga. Não empreendem fuga, mas foram embora. Deram a fuga. Enfim, quem é o apelante? O apelante é esse alguém que estava dentro do carro, que não foi reconhecido por absolutamente nenhuma testemunha ocular. O apelante, como que se chega ao apelante? Através de uma delação do corréu em sede de inquérito policial, sem a presença de defensor, e posteriormente isso vai se tornando cada vez mais claro. Acha-se alguma coisa com o apelante? Não.
Não acha-se. O que se tem? O que se tem é uma confissão extrajudicial, ocorrida também sem a presença de um defensor, crime que acontece em 2008, portanto, na transição da reforma do Código de Processo Penal. Várias outras oitivas são realizadas. Interessante notar que o apelante aqui, no primeiro momento em que o corréu é ouvido, ele não cita o nome. Em um segundo momento, em que o réu é chamado, um mês depois, aí ele passa a citar o nome. Isso tudo extrajudicialmente. Agora, é da lição da doutrina italiana, precisamente do Franco Cordeiro, que diz o seguinte: o sistema acusatório se tornou uma máquina analítica movida por experimentos de curiosidades. E isso retrata, diz ele, o substancialismo e a ausência de limite do sistema acusatório. Tanto é que Franco Cordeiro é um dos precursores da história do sistema inquisitivo e do sistema acusatório por si só. Pois bem, a vítima principal não conhece. Isso está muito claro na sentença. A vítima principal diz: não conheço. Sua Excelência, magistrado de piso, ela diz o seguinte para falar sobre em várias e várias páginas de édito condenatório. No caso concreto, observo que, aspas, no caso concreto, observo que uma das inquirições pré-processuais, qual ela não cita, os acusados confessaram a prática do delito e descreveram com minúcias os acontecimentos, desde os atos preparatórios até a fase executória do crime, conforme se verifica as folhas 400, 403, 424, 426. Isso, página 1381 da sentença. Continua. Essa confissão extrajudicial dos réus encontra amparo em outros elementos de prova colacionados aos autos, inclusive nas declarações judiciais constantes das folhas 258 e 256, as quais, em conjunto com a prova produzida, permitem concluir pela sua participação ativa no cometimento do crime em tela, assim como pela... Ora, eminentes desembargadores, o que é essa declaração judicial? Não é a confissão. Se nós formos até ela, ele diz que não, as páginas 259 dos autos, que não é verdadeira a imputação que lhe é feita. E ele diz que apenas transportou de Goiânia até Caldas Novas um carrinho de carga, a pedido do acusado, o qual foi utilizado na prática do assalto. Ela toma isso como uma prova contundente de que ele estava no local. Quer dizer, a materialidade do crime, ela está superada, mas a autoria... Aonde ela restou superada? Não há em todos os autos a autoria por parte de comprovada. É da lição de Adalberto Camargo Aranha, desembargador de justiça aposentado do Estado de São Paulo, que todos os fatos deixam vestígios que podem ser reais ou morais. Os primeiros ligam-se à realidade inconsciente dos fatos, e os segundos resultam de impressões conscientes do espírito. A coisa atesta, inconscientemente, sem influência do espírito humano, vestígios do fato probando. O homem testemunha, mediante uma afirmação pessoal e consciente, um fato por ele conhecido por ciência própria ou por meio de terceiros. É a prova pessoal. É a revelação consciente feita por uma pessoa das impressões mnemônicas de um fato. O que eu tomo disso, eminentes desembargadores, eminente presidente, o que eu tomo disso é que esse processo nada mais é que resultado de impressões mnemônicas e subjetivas para se condenar alguém que sequer foi visto na localidade, que sequer foi encontrado algo com ele, e que mais, todas as testemunhas que não são informantes ou declarantes, porque as outras vítimas falam o seguinte: ouvi dizer que foi ele. E isso leva para a condenação, senhor presidente. Isso leva para a condenação. É do voto da senhora desembargadora Carmeci Rosa Maria, na apelação criminal 6513-881 de 2015, deixando claro que quando há, aspas,
Subsistindo dúvidas contundentes acerca da autoria imputada ao apelante, é de rigor a decretação de sua absolvição conforme no teor do artigo 386, inciso 7º do Código de Processo Penal, em homenagem ao princípio do indúbio pro réu. Enfim, excelências, se esse defensor pode não desafiar este tribunal quanto à prova, mas o que desafia a prova aqui é o ritual judiciário de recognição feito aqui. Esse tal ritual não demonstra. É feito absolutamente de elementos informativos de uma confissão extrajudicial que não tem mais nenhum amparo nos autos. Ponto. Ademais, quando dosa a pena, a juíza de piso considera o concurso de pessoas sem individualizar, sem demonstrar âmbito subjetivo, sem demonstrar a identidade do crime, sem demonstrar a causalidade adequada para cada conduta. E depois, ao se informar sobre as causas de aumento, entrega 3 causas de aumento, caso Vossa Excelência não entenda pela absolvição, mas entrega 3 causas de aumento a alguém que estava do lado de fora, inclusive restrição de liberdade da vítima, usando um quantum, não sei onde ela encontrou, mas no Código de Processo da República não foi, porque ela diz 5/12 genericamente para 3 causas de aumento. Então pede que se readeque a pena. A outra questão, para se enxergar a questão de fundo, de natureza penal, de efeito secundário, é referente exatamente ao perdimento do cargo. Porque a juíza de piso diz exatamente em sua sentença, por fim, doutora Línia, doutor Carmeci, senhor presidente, aspas, de sua excelência. Por fim, considerando é agente prisional, como efeito administrativo secundário desta sentença penal condenatória em que for imposta pena privativa de liberdade superior a 4 anos, declaro a perda do aludido cargo público com fundamento no artigo 92(1)b do CP. Fecha aspas. Excelências, não é só da relatoria do ministro Rogério Schietti Cruz, no recurso especial 10.44866, oriundo de Minas Gerais, em que ele deixa claro, em um episódio envolvendo um policial militar, em que ele deixa claro que quando há falta de fundamentação é imperiosa a exclusão da condenação de perda do cargo. Ele diz, o juiz de origem, a despeito de considerar todas as circunstâncias favoráveis ao réu, não ofertou motivação suficiente para justificar a necessidade da perda do cargo público, uma vez que se limitou a dizer que, aspas, e aí, não se engane, não é uma cópia da sentença. Rogério Schietti diz, aspas, por fim, nos termos do artigo 92, inciso 1, letra B do CP determina como efeito da condenação a perda da função pública por parte do réu Wallace, recurso especial provido para excluir a perda do cargo público determinada na sentença condenatória. Eu podia ficar aqui citando alguns outros, não, mas prefiro citar um embargo infringente de relatoria, justamente da eminente desembargadora Línia Mônica de Castro Borges, esse de número 4844908 de 2016, onde ela diz, onde Vossa Excelência diz, doutora Línia Mônica, a perda do cargo público estabelecida na sentença condenatória, CP, artigo 921, linha B, exige motivação específica conforme previsão contida no parágrafo único do mesmo artigo, eis que o efeito não é automático. Assim, considerando que o magistrado singular não apresentou fundamentação específica para a decretação da perda do cargo público do embargante, embora tivesse elementos para tanto, deve ser excluído o efeito da condenação previsto no artigo 92, inciso 1, a linha B do CP, por violação ao comando normativo esculpido no artigo 92, parágrafo único do Código Penal, nos termos do voto vencido. Portanto, com relação a essa perspectiva de natureza penal secundária, impõe-se a exclusão da condenação da perda do cargo público. Por fim, para se tratar da questão instrumental, e aqui, excelências, tudo que foi dito comunica, especialmente com as nulidades apresentadas em sede memoriais. Onde está o prejuízo? Eu digo, o prejuízo está consubstanciado na condenação, pois absoluto o é. O prejuízo se faz presente porque tarifou a prova, porque valorou a prova e deixou de considerar o que se tinha, parecia imperioso o fato de se condenar. Portanto, pela nulidade
absoluta com relação à ausência de individualização da conduta e pela nulidade com relação à violação do sistema do livre convencimento motivado, é que esse defensor, é que esse tribuno pede não só o conhecimento, como também o provimento da apelação em questão. Obrigado, presidente. Obrigado, eminência desembargador. Obrigado, doutor. Eu vou ficar com